tática de Donald Trump é uma tática de um chantagista, de um sequestrador, é a tática de um criminoso. É a tática de alguém que coloca a faca ou aponta a arma na cabeça de uma pessoa para exigir que ela faça o que ele quer, né? A gente não pode admitir que essa é a tônica do mundo civilizado ou do século XXI, que a gente retroceda a um tempo de uma barbárie, justamente onde o mais forte vai exigir dos mais fracos o que ele bem entende. Então, se Trump dobrar a aposta ao Brasil, o que ele fez com a China, o que ele fez com o México, o que ele segue fazendo com todas as nações, nós não podemos nos curvar a isso, porque sim, Trump ele é um líder populista, de extrema direita, extremamente perigoso, assim como a gente viu com Hitler na Alemanha, né, no início do século passado. Então, você tem sim. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou um golpe de Estado no Brasil em 2023, logo após perder as eleições. Um plano que, é importante dizer, incluía, inclusive, o assassinato, a morte do presidente Lula e do então, né, presidente da nossa Suprema Corte, o Alexandre de Moraes.那今天非常开心啊，请到了我两位好朋友，在巴西劳工党的来自巴拉那州的州议员和伯南布哥州的州议员 Rosa 啊 Gora 两位呢来参加我们的节目。因为最近大家都知道，特朗普对巴西悍然施加了50%的关税，即便对巴西来说呢，美国是从巴西赚钱的。特朗普给出了三大原因，第一个是认为跟巴西的交易啊，所谓的不平等，即便是他从巴西赚钱啊。第二个呢，认为他的好兄弟博索纳罗是遭到了巴西法律的 witch hunt， 是猎巫。第三个呢，认为他和博索纳罗是非常有共鸣的啊，这是党派的迫害，认为巴西的制度呢不够民主。对于该问题呢，今天请到我的两位好朋友跟大家进行一下分享。面对50%的巨额的关税，巴西现在老百姓怎么看？特别是考虑到2026年呢，巴西要大选了，所以内部的斗争呢也是比较激烈。希望这个视频呢能够帮助大家更好的了解，面对美国50%如此巨额关税的影响，像巴西这样的地区强国面临的哪些困境与挑战与机遇？首先呢，请 Gora 和 Rosa 跟我们的观众朋友们打个招呼。Então, olá a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui entre China, Brasil e mundo. Para nós é super importante falar para o mundo o que é que vem acontecendo no nosso território brasileiros e nesses embates geopolíticos. Essa semana, os Estados Unidos resolveu aumentar as tarifas sobre os produtos brasileiros e a reação do povo brasileiro foi imediata. O Brasil, é importante dizer, que está vendo isso como uma jogada política e não uma jogada meramente econômica. E nós podemos nos perguntar por quê, né? Tem gente achando que o Trump está usando isso como uma moeda de troca para tentar evitar a prisão do ex-presidente da República fascista, aliado do Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou um golpe de Estado no Brasil em 2023, logo após perder as eleições. Um plano que, é importante dizer, incluía, inclusive, o assassinato, a morte do presidente Lula e do então, né, presidente da nossa Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, uma figura chave no julgamento do Bolsonaro. Ou seja, ficou muito evidente que essa é uma tentativa de pressão externa dos Estados Unidos para interferir na justiça brasileira. Exatamente num momento em que o julgamento avança e nós temos uma possibilidade real de prisão do ex-presidente golpista, fascista Bolsonaro.
Para dar um espaço aqui para a Goura falar, acho que só é importante dizer que o governo, né, e o povo brasileiro vem reagindo e nós reagimos de forma imediata contra essa tarifa, porque nós entendemos que essa é uma questão de soberania. A tarifa ela é injusta e pior ainda, né, parece uma tentativa de constranger o Brasil para que o presidente da República, o nosso presidente Lula, interfira na justiça. Mas a justiça aqui no Brasil é um poder independente. A tarifa do Brasil foi mais alta, né, do que outras tarifas impostas a outros países por esse componente político em torno de Jair Bolsonaro. Mas Trump também taxou outros países, e a gente pode comentar um pouco mais o que é que o BRICS tem a ver com isso, mas taxou outros países que não têm se subordinado à sua política, mostrando que não é uma questão econômica, é uma questão política. Então, trazendo aqui o exemplo do México e do Canadá. E tudo isso evidencia o uso da economia como uma ferramenta de guerra pela presidência dos Estados Unidos, e a China entende muito bem disso. Então, ni hao a todas e todos. É uma alegria enorme poder compartilhar desse momento com o Boston Round Face, nosso amigo da China, que conhecemos em Rongjiang, com a deputada Rosa Amorim, e poder expressar um pouco aqui tanto a importância da relação entre Brasil e China e fazer essa crítica necessária sobre o momento que estamos passando, que a deputada Rosa trouxe justamente, que é um momento onde o Brasil está sendo ameaçado. A gente tem que falar com todas as letras. O Brasil está sendo ameaçado, coagido pelo presidente autoritário que se julga, né, um monarca dos Estados Unidos atualmente, que encontra muita resistência, vamos lembrar, no seu próprio território, né? Existe um movimento muito grande dentro dos Estados Unidos que está questionando as ações de Donald Trump, e é muito importante que todos nós do Sul Global também nos unamos, que possamos estar juntos para trazer essa crítica, justamente no sentido de que o Brasil, assim como a China, assim como os países que estão sendo afetados pelas medidas autoritárias de Donald Trump, são países soberanos. Não existe mais o colonialismo e nós precisamos sim reafirmar a soberania do nosso país. O que Donald Trump está fazendo com o Brasil é uma tentativa de ingerência direta nas políticas internas do país. A deputada Rosa falou justamente com o âmbito do judiciário, mas também tentando mudar a política do Brasil. E isso é inaceitável, é inaceitável. A repercussão foi muito negativa aqui no Brasil dessas ações, inclusive para um campo de direita, para um campo que está tendo que se explicar como assim nós apoiamos Donald Trump, mas Donald Trump agora está taxando o Brasil. E o estado que mais está sendo afetado por isso é o estado de São Paulo, que será, né? Porque as tarifas não entraram em vigor ainda, mas a perspectiva é de que justamente o estado de São Paulo vai ser vai ser o mais afetado, mas isso vai impactar sim todo o Brasil se isso for levado a cabo. De imediato, a gente já vê uma articulação muito potente, muito firme do governo federal, do presidente Lula, que afirmou que haverá reciprocidade, simples assim, como a China fez no início do ano, quando Donald Trump aumentou as tarifas chinesas, né, anunciou essa tática de aumento das tarifas, e a China respondeu com firmeza e com reciprocidade. O que me parece, Boston, é que justamente você tem aí uma figura que talvez tenha se acostumado durante a sua vida a ameaçar os outros e conseguir as coisas na base da ameaça. E a gente vai falar, isso é um criminoso, né? Uma tática de máfia, uma tática do crime organizado, de você conseguir as coisas na base da ameaça, na base da chantagem. E Donald Trump está levando isso assim, ao gabinete da presidência da República dos Estados Unidos,
de forma bastante inconsequente. E vamos falar, além desse ataque agora mais recente ao Brasil, na tentativa vã e fútil de tentar salvar Bolsonaro, porque Bolsonaro será condenado pela justiça, pelo judiciário, por uma tentativa de golpe de Estado. Além disso, Trump está atacando a pesquisa, as universidades, a rede global de defesa da saúde, lembrando que ele retirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, ele retirou os Estados Unidos igualmente do Acordo de Paris, um acordo importante para a gente tentar enfrentar as mudanças climáticas. Ele está atacando de forma completamente irresponsável e igualmente criminosa os migrantes, os estudantes, as universidades, as pautas da diversidade, de gênero e, concluindo, agora foi esse ataque aos BRICS, porque parece que ele sentiu muita inveja ao ver aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, o Brasil sediando a cúpula dos BRICS, com todas as representações desses países que estão fazendo uma resistência a essa tentativa completamente extemporânea, fora de contexto, dos Estados Unidos quererem afirmar um neocolonialismo, né? Então, nós não vamos aceitar isso, essas manifestações contrárias às ações de Trump estão acontecendo em todos os níveis, né? Enquanto parlamentares, enquanto políticos, mas eu acho que foi uma ação que repercutiu muito mal para as próprias tentativas dos bolsonaristas de tentarem salvar Bolsonaro. Então, é isso que eu trago aqui para iniciar a nossa conversa.好，非常感好，谢二位的拙见啊。那么问题在于呢，我看了很多巴西当地媒体的报道，比方说圣保罗的夜报呢，还有圣保罗州的州长啊，也被认为是2026年巴西大选的热门人选。由于圣保罗州呢是对美出口最大的州，该州对现在巴西被施加关税的反抗情绪是非常重的。地方的一些老百姓啊，由于产业的原因呢，因为关税受到影响的情绪也或许是不同的。那么当然，巴西是存在这样一种反对的声音，认为呢，卢拉如果不能够良好的把这个关税对于民生的问题协调好的话，那么这些老百姓呢，或许认为卢拉政府应该向美国妥协退让，即便这是一个非常贬义的词。这点呢，也在巴西的议院能看到有反对派的议员呢，认为即便是涉及国家主权，但是考虑到经济民生问题的话呢，虽然不能来硬的，但是可以来软的。比方说呢，在之前巴西议会通过的叫做经济平等法，几乎是全票通过。我们看到很多像支持博斯纳罗的政党以及共和党的议员呢，都投了，基本上是全票通过。但是以他们和劳工党 PT 反对的立场来看呢，他们不应该投赞成票的。所以这里面或许有点阴谋，就在于，假如现在卢拉不走强硬路线，对美国的这样的反巴西和反全人类的关税强硬反击的话，那么他们会说啊，之前我们国会已经通过法案了，你这是背叛国会的立法，对卢拉政府呢去颠覆它。第二个方向呢是卢拉政府假如很好的去表示，第二个方向呢，如果卢拉政府表示强硬，那么他们认为这可能会招致美国又一轮比50%还要毁灭性的关税的话，那么经济民生到时候还能够帮助他们的26年推翻卢拉政府。对这样反对派的说法和对经济平等法通过之后呢，比方说圣保罗州长的这样的发言，二位如何看待？ É tão absurdo que quem articulou o processo de taxação dos Estados Unidos na economia brasileira foram os próprios brasileiros fascistas de direita, atuando contra o Brasil, contra os brasileiros. Foi lá o filho de Bolsonaro que iniciou uma rodada de articulação junto com o governo norte-americano para que o Trump viesse taxar o Brasil, acreditando eles que, com isso, o governo iria sentir a pressão e poderia articular a anistia de Bolsonaro contra todos os crimes que ele cometeu à nação brasileira. Então, os Estados Unidos que está taxando, é Trump que está taxando, mas essa conta está no colo dos bolsonaristas. E
é importante dizer, o termômetro interno do Brasil é que o povo brasileiro está entendendo isso, que os bolsonaristas estão agindo contra o seu próprio povo. Então, essa medida dos Estados Unidos, ela veio justamente na semana em que o presidente Lula decidiu acirrar a disputa com esses setores que hoje se localizam principalmente no Legislativo Federal, em torno de uma pauta para nós muito importante, que é a pauta de justiça fiscal. Nós estamos, no momento, defendendo, junto com o governo Lula, a taxação dos super ricos e isentando o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. O Brasil tem um processo de concentração de renda enorme. Nós não temos justiça tributária no Brasil. Os super ricos, eles são quase isentos de todos os impostos, enquanto a população mais pobre paga muito, muito, muito imposto no nosso Brasil. Então, projetos que são do governo, que foram apresentados pelo governo Lula, taxar os super ricos, isentar o povo pobre, e que está sendo boicotado por esse legislativo que quer permanecer num processo de concentração de riqueza no Brasil. Só que é importante dizer que os nossos deputados brasileiros, 93% estão entre os 10% mais ricos do Brasil, ou seja, eles seriam taxados e estão ali defendendo os seus próprios interesses. É importante dizer que o posicionamento do governo Lula foi tão acertado em relação às medidas, né, de reciprocidade que vai ser anunciada essa semana, essa medida também de querer taxar os super ricos, que nessa semana que passou, ele recuperou a popularidade que estava sendo perdida ao longo do tempo. Porque Lula, nós vencemos as eleições, mas nós temos um país extremamente polarizado. E Lula estava caindo a sua popularidade. E por conta das suas posições duras, de taxar os super ricos, de fazer justiça tributária no nosso Brasil, ele vem ganhando mais popularidade. E nós tivemos mobilizações de rua nas principais capitais do nosso país na semana passada. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas em defesa da soberania e das políticas de justiça fiscal. Isso porque a mobilização nas ruas e nas redes sociais, ela tomou uma grande proporção e a população entendeu a contradição hoje posta no nosso país. Os mais pobres pagam mais impostos do que os ricos e o governo quer reduzir essa desigualdade, mas está sendo impedido por esse legislativo. E isso ficou muito claro para a população. E o governo brasileiro foi muito assertivo na resposta. Então, de um lado, deixou claro que pode retaliar se precisar, mas, por outro lado, mostrou que está aberto para o diálogo para resolver com bom senso. Mas se os Estados Unidos ele insistir nessa tarifa, o presidente Lula, e eu acho que foi uma das falas mais importantes dele essa semana, já anunciou que vai recorrer à OMC e buscar outros mercados para vender os produtos brasileiros que iam para os Estados Unidos. Ou seja, nós não vamos ficar reféns a essa decisão injusta. E foi um pouco parecido com o que o presidente da China, o Xi, fez, buscar novos parceiros comerciais e não ficar dependente de uma política extremamente injusta imposta pelos Estados Unidos. E indo, né, na contramão, o próprio Trump, ele acabou, um pouco do que o Gora já falou, acabou de aprovar vários pacotes anti-povo nos Estados Unidos. Acho que a política anti-imigrante e de fiscalização dos imigrantes é o que mais nos choca o mundo todo, taxando inclusive uma política de taxação
extremamente exacerbada interna nos Estados Unidos, taxando os empobrecidos, os idosos, reduzindo programas de segurança social, desmantelando leis ambientais, o aumento, né, dos gastos de fiscalização com imigrantes. E esse é o projeto que os Estados Unidos está colocando em vigor no seu país e que a extrema-direita brasileira defende no Brasil, mas que nós estamos nos mobilizando e nos posicionando de forma contrária. Bom, creio que, seguindo o que Rosa trouxe, a gente de fato está vendo uma articulação da extrema-direita mundial. E Trump, Bolsonaro, eles representam esses polos assim que estão defendendo o atraso, que estão buscando acirrar os conflitos entre os povos, entre as nações, conflitos tanto para fora quanto para dentro, né? Então a gente vê que são governos que são pautados pela perseguição, pela violência, tanto quanto com os seus opositores internos, quanto com as relações entre as nações. E o que nós defendemos, o que o presidente Lula defende, é que o Brasil seja, assim como a China, porta-vozes de um mundo multipolar, um mundo onde as nações soberanas vão buscar laços de solidariedade, de apoio mútuo, que se apoiem nas suas necessidades, que se ajudem e busquemos juntos, né, uma nação global, um mundo com uma visão de unidade, entendendo que os grandes desafios que nós temos hoje em dia, os desafios, e aqui eu trago a referência mais uma vez das mudanças climáticas, esses desafios, eles não têm fronteiras, eles vão atingir toda a humanidade. E isso que deveria estar na ordem do dia, na prioridade de todas as nações, de todas as lideranças, que é justamente como que vamos preparar as nossas cidades para esse ciclo de mudanças climáticas para daqui a 50 anos, para daqui a 100 anos. Então, é um momento muito perigoso que a extrema-direita, que é uma extrema-direita fascista, como Rosa disse, negacionista, é uma extrema-direita que nega a ciência, que nega a democracia, que nega a participação popular. Como que essa direita, extrema-direita está propondo soluções para os reais desafios que nós temos? Ela não está propondo, ela está justamente criando esses espetáculos de guerras, de conflitos que criam que tiram a nossa atenção do real problema que nós temos pela frente. Só que eles fazem isso de uma forma que cria muito sofrimento, que cria muita violência. Eles são muito perigosos, de fato. O que a gente está vendo, por exemplo, em Gaza, agora mesmo, é um genocídio, é a matança de um povo patrocinada diretamente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos está apoiando esse genocídio, o governo, né, o seu aspecto institucional, e, ao mesmo tempo, semeando novos conflitos nessa assim chamada guerra tarifária. Eu acho que o que nós temos aqui de que trazer é que, para o Brasil, a China ela já tem um papel muito importante, não só nas trocas culturais, mas principalmente nas trocas econômicas. A China já é, há muito tempo, já o principal parceiro comercial do Brasil. Então, essa suposta tática assim, de Trump de atacar o Brasil agora, eu creio que vai fazer com que o Brasil estreite os seus laços com outros mercados, que fortaleça os seus laços com a China, com a África, com a própria América Latina, com a própria União Europeia, ou seja, a tentativa de ingerência completamente indevida de Trump sobre a política brasileira vai criar, paradoxalmente, um movimento de afastamento dos Estados Unidos e de reaproximação com outras nações do chamado Sul Global em especial. Claro que também o Brasil tem muitas trocas com a União Europeia, mas eu acho que preferencialmente também as trocas entre o Sul Global elas devem ser fortalecidas e devemos ter aí um caminho
da construção desse mundo multipolar, desses países que outrora foram colonizados, foram explorados, violentados, se posicionando num novo tempo, um tempo de soberania própria e de reafirmar os laços de cooperação entre as nações. O presidente Xi Jinping também sempre fala disso, né, desse respeito às nações, e de como a gente tem que criar uma visão unitária, uma visão de apoio entre os povos. Eu acho que é isso que está faltando também, uma visão humanista por parte dos líderes mundiais. E não vamos falar de Trump porque ele não tem uma visão humanista. Ele é uma pessoa extremamente que carece de virtudes humanitárias básicas, de compaixão, de respeito. Isso nos seus tratos, nós vemos isso assim de forma explícita. Eu concluo lembrando, Boston, que o Brasil tem uma tradição de diplomacia muito positiva. Claro que tivemos períodos de exceção, quando tivemos a ditadura militar no Brasil, de 64 a 84, quando tivemos também o governo Bolsonaro, que foi, na prática, também um governo militar. Durante esses períodos, o Brasil ele rompeu com a sua própria tradição de ser um país que afirma a diplomacia, o diálogo entre as nações como um caminho para o fortalecimento da soberania e fortalecimento das trocas entre os países. Então, o Brasil sempre teve um protagonismo e nunca foi na diplomacia e nunca foi um país da guerra, da violência. Então, eu acho que o presidente Lula ele expressa muito bem isso, né, ao afirmar que o Brasil é um país soberano, é um país que vai buscar o diálogo com todos os outros países, que vai buscar sempre a afirmação do respeito aos direitos humanos, do respeito à soberania das outras nações. E, por fim, o governador de São Paulo, que você mencionou, ele representa também o bolsonarismo. Há poucas semanas ele estava usando o boné do Donald Trump, dos MAGAs, né, do Make America Great Again. Ele estava usando esse boné e agora como é que ele justifica para o seu próprio eleitorado, para a própria população de São Paulo, que ele apoia Trump, mas Trump está taxando, principalmente, né, como eu disse, o estado mais afetado é o estado de São Paulo. E a deputada Rosa trouxe aqui quem articulou essa, esse resultado, que culminou nesse resultado de uma taxação absurda ao Brasil, foram os bolsonaristas, foi o próprio filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está num tour pelos Estados Unidos para pressionar o governo americano a agir contra o governo brasileiro. Ou seja, olha só que traidor que ele é, porque ele é um deputado eleito e ele está num outro país articulando contra o seu próprio país, contra o governo do presidente Lula, que foi legitimamente eleito pela população. Então, nós temos aí situações que trazem para a gente um cenário que eu entendo que deve trazer essa união do povo brasileiro. Nós temos que reafirmar o papel soberano do Brasil, as tradições do diálogo, as tradições humanistas, as tradições que justamente fazem com que o Brasil tenha um protagonismo na diplomacia mundial. 这里有问题想提问二位啊，我当然非常钦佩二位呢作为议员，然后有如此的国际视野，这个非常让我感到有共鸣，特别是在现在这个非常混乱的国际时局啊。但是呢，我看到 CNN Brazil 出了一篇文章呢，采访了他们的教授，认为现在反对派正在阴谋希望煽动支持卢拉的选民。因为呢，我刚跟二位简要的讲了一下，反对派呢，比方说圣保罗的州长呢，预计第一个，如果卢拉采取不强硬的措施，他们就说我们在国会立了法，你居然不强硬，那你就违反和背叛了国会。如果你采取非常强硬的措施呢，他们预计博斯纳罗会进一步的通过他的党羽向特朗普建议把这个关税从50%加到什么100%，加到200%，而卢拉政府不能够良好的在非常短的时间内给选民、给这么多的行业呢找到出口的替代的市场，因为现在我看一下占差不多巴西1.7%的 GDP， 还是一个比较大的数目。
那么到时候呢，期待用这种方式再把民生问题摆到前面来，试图动摇2026的大选。那么二位呢都是议员，您选区的选民对特朗普对巴西施加的反巴西也是反全球化、反人类的这个关税怎么看待呢？ Essa é uma questão muito importante que você coloca e acho que ela é central do ponto de vista da mudança no jogo da polarização política que nós temos no país. De um lado, nós temos uma esquerda que hoje tem um presidente eleito que defende a soberania nacional, que defende a democracia, que defende uma série de direitos e equidades do ponto de vista das questões sociais, e, do outro lado, nós temos uma direita, uma extrema-direita, fascista, antidemocrática e que vem cada vez mais tentando impor ou querendo impor um programa, um projeto muito parecido com aquele que vem sendo implementado nos Estados Unidos pelo presidente Trump. O que é importante dizer do ponto de vista da batalha das ideias do que o tarifaço impõe para o nosso Brasil? O setor mais atingido é o setor do agronegócio. O Brasil é o grande produtor de commodities, né, principalmente na área da produção de carne, de grãos e que alimenta uma parte aí, principalmente de carne e de alguns tipos de grãos, os Estados Unidos. O que é importante dizer como é que o Brasil vem lendo isso? Porque a culpa não está no governo Lula. A gente não pode simplesmente dizer aceitamos a tarifa. Estamos nesse momento estudando a possibilidade e vamos aplicar a lei da reciprocidade. Mas internamente, o que é importante para a gente dizer? Ano que vem vai ter eleição. Ano que vem, novamente, nós vamos ter uma eleição extremamente polarizada. De um lado, Lula, e do outro lado, provavelmente, um candidato da extrema-direita, no qual o governador de São Paulo, Tarcísio, que defende os Estados Unidos, é provavelmente um forte candidato a substituir Bolsonaro nessa representação da extrema-direita. E, no meio disso, nós temos o setor econômico, que, nesse momento, entende que a culpa não é de Lula, a culpa é dessa extrema-direita que foi pedir para o presidente dos Estados Unidos taxar o Brasil. Então, do ponto de vista da correlação de forças, isso ajuda esse setor econômico a ler de que, com o governo do presidente Lula, com Lula à frente das negociações, numa postura extremamente diplomática, nós temos um Brasil próspero, um Brasil que avança, que tem crescimento econômico, mas qual é a confiança que esse setor econômico terá com o bolsonarismo e a extrema-direita à frente do Brasil? Um programa extremamente entreguista, que vende e quer vender o Brasil a preço de banana para os Estados Unidos, que não tem uma política de fortalecimento interno dessa economia. Portanto, o setor econômico está abrindo os olhos, tirando a venda. Então, o que é que o Tarcísio, junto, aliado ao bolsonarismo, está querendo dizer ao povo brasileiro? A culpa do tarifaço, a culpa das tarifas impostas pelos Estados Unidos é de Lula. Eles estão querendo impor essa narrativa ao Brasil. Se Trump taxou o Brasil, a culpa é do presidente Lula. Mas está posto, dá para ver muito, é só fazer uma leitura da narrativa. A culpa não é do presidente Lula, a culpa é desse setor extremamente irresponsável que está querendo afundar a economia brasileira. Portanto, nós temos uma saída para isso. Nós temos uma saída que não vai ser agora. Provavelmente a gente vai viver um tempo difícil nessa guerra tarifária.
um tempo difícil, inclusive, para a economia. Mas tem uma resposta que nós podemos dar logo, logo, nas eleições de 2026, nas eleições do próximo ano. Então, ao menos eu posso dizer que no meio de tudo isso, nós temos algo positivo, que colocou para o Brasil, colocou para os brasileiros de que lado estão os projetos no meio dessa disputa. Projeto democrático, um projeto que a esquerda apresenta e o projeto que a extrema-direita apresenta. Então, nós estamos numa guerra de narrativa e, nesse momento, eu posso dizer que nós estamos ganhando, né? Que nós temos um caminho a ganhar essa narrativa e por isso que eu posso dizer que os ânimos aqui no Brasil tá bem, que os ânimos não, né? Que a perspectiva de ânimo da mobilização social em torno da defesa do Brasil tá nos ajudando. E aí, só para concluir, dizer que os movimentos sociais, os movimentos populares, a esquerda brasileira, nós estamos num grande processo de mobilização nacional. Nós estamos conseguindo construir um processo de escuta à população sobre o processo interno, aqui a nossa disputa interna da justiça tributária. Então, nós estamos construindo um processo de escuta à população sobre as políticas de justiça fiscal e a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Nós estamos numa perspectiva de recolher 10 milhões de votos e fazer um processo de mobilização e pressão popular para que essas pautas elas sejam apresentadas pelo Congresso e o nosso povo possa avançar nas políticas de justiça social. Então, o que eu quero dizer que a nossa luta interna, a nossa disputa aqui com pautas sociais, com lutas sociais, junto a essa pressão internacional, está favorecendo um ambiente de luta democrática muito importante para o nosso Brasil, que pode reverter o jogo eleitoral e dar novamente a vitória ao presidente Lula em 2026. Bom, como eu disse antes, a tática de Donald Trump é uma tática de um chantagista, de um sequestrador, é a tática de um criminoso. É a tática de alguém que coloca a faca ou aponta a arma na cabeça de uma pessoa para exigir que ela faça o que ele quer, né? A gente não pode admitir que essa é a tônica do mundo civilizado ou do século XXI, que a gente retroceda a um tempo de uma barbárie, justamente onde o mais forte vai exigir dos mais fracos o que ele bem entende. Então, se Trump dobrar a aposta ao Brasil, o que ele fez com a China, o que ele fez com o México, o que ele segue fazendo com todas as nações, nós não podemos nos curvar a isso, porque sim, Trump ele é um líder populista, de extrema direita, extremamente perigoso, assim como a gente viu com Hitler na Alemanha, né, no início do século passado. Então, você tem sim Trump como porta-voz de um movimento global de extrema-direita, pautado justamente no ódio, na intolerância, na violência. E eu creio que todas as nações que se opõem a isso devem se unir, né, numa voz unida, numa posição firme e forte contra essas arbitrariedades. Então, se o governo brasileiro se curvar às exigências de Trump, isso vai ser muito ruim. E, como a deputada Rosa disse, eu creio que está havendo na opinião pública brasileira um entendimento mesmo entre as camadas mais populares da sociedade, entre as pessoas mais favorecidas igualmente, de que o responsável por essa crise é o bolsonarismo, o responsável por essa crise são esses líderes inconsequentes e irresponsáveis, que não têm
responsabilidade com o povo, não tem responsabilidade nas trocas soberanas entre as nações. E eu creio que a decisão correta que o presidente Lula deve ter nesse momento é uma decisão de firmeza, de manter a sua posição, manter a posição de que o Brasil não é uma colônia, o Brasil não vai se submeter aos mandos e desmandos dos Estados Unidos, como já fez no passado. O golpe de Estado de 1964 no Brasil, um golpe militar, ele foi também apoiado ativamente pela CIA, pelos Estados Unidos como um todo, o que culminou num período de trevas para o Brasil, de 20 anos de violência, de arbitrariedades e de muito sofrimento. E isso foi apoiado pelos Estados Unidos diretamente, como os Estados Unidos apoiou o golpe de Estado na Argentina, no Chile, na América Central, e segue-se achando, né, o dono do mundo. Mas não é. Os Estados Unidos não é o dono do mundo. Nós vivemos num mundo multipolar, onde as nações soberanas devem poder se afirmar. Claro que nesse processo a gente tem que garantir o respeito aos direitos humanos, o respeito à ciência, o respeito às trocas entre as nações, na perspectiva justamente da eliminação da pobreza, da eliminação das desigualdades, na busca de oportunidades para todos os povos. Então, o nosso apoio, Boston, aqui ao presidente Lula neste posicionamento que ele está tendo, ele é irrestrito, porque até agora, sim, o presidente Lula está mostrando justamente essas premissas com as quais nós compartilhamos, de que o Brasil é uma nação soberana e que, se os Estados Unidos agir dessa forma, ele vai encontrar reciprocidade. Se aumentar as taxas em 50%, ok. Então, o Brasil que aumente as suas taxas também em 50% para produtos dos Estados Unidos. E, em paralelo, que nós possamos fortalecer, eu sei que não é um processo fácil, mas a ampliação de novos mercados comerciais ou o fortalecimento dos mercados comerciais já existentes com as outras nações. Eu lembro que o Paraná, o estado, né, que eu represento, onde eu vivo, ele tem com a China a maior troca comercial do Paraná já é com a China. E eu falei isso recentemente com o próprio secretário de Fazenda do estado do Paraná, da importância de reafirmarmos e fortalecermos essas trocas entre empresários, empreendedores do estado do Paraná com o governo chinês, e que a gente possa ampliar e fortalecer isso. Então, acho que são momentos de crise, eles também geram novas oportunidades, né? A crise, ela é um momento em que nós somos forçados a buscar novas oportunidades e novas saídas e quebrarmos a cabeça para acharmos soluções, né? Mas é isso, eu acho que o presidente Lula está corretíssimo no curso de ações, na postura que ele está tendo até o momento, e ele vai encontrar em nós, sim, todo o apoio, desde que as premissas sejam sempre a de um Brasil livre, soberano e que respeite essa troca entre as nações. 感谢二位的发言啊，这个 Rosa 女士本身也是网红这个社交媒体的影响者 influencer。我想问一下二位，接下来一个问题呢，就是随着科学技术的发展啊，而且商品呢也丰富多样，现在全世界大部分的发展中国家发展的比较好的，还有发达国家的民众的生活质量呢，较上次世界大战这段时间来比对呢，有非常快的上升。那么现在全世界都在右转，有大量的极右翼出现在世界各国啊。我们不光在巴西能看到博斯纳罗，在意大利能看到梅洛里，也能看到在世界其他地方嘛，比方说印度等等。极右翼的猖獗，它不是一个国家的事情，是全世界的事情。再加上 Donald Trump 现在提出叫做 Make America Great Again， 我们看到博斯纳罗也戴着 MAGA 的帽子到处跑。我不知道二位呢，作为左翼政党的一员，在生活中遇到这样的支持者或者说民粹的煽动者，以一种什么样的方式与他们展开斗争呢？似乎好像啊，特别是在一些比较和平的国家，斗争这个词已经不再提了。但是我相信二位呢，在你们的从政和生活中，既然选择了议员这条道路，应该少不了这样斗争的经验。我相信有挫折，有挑战，也有收获。能不能跟我们大家分享分享，遇到这样的困难的时候，
二位选择的是怎样斗争的道路？ Bom, acho que Goura traz muito bem isso da gente dizer que nós estamos num processo que não é apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. O BRICS, ele é um pouco a expressão disso, o como o Sul Global, as nações do Sul Global vêm se articulando para fazer um enfrentamento ao imperialismo norte-americano. E acredito que no Brasil, o nosso principal desafio ele é do ponto de vista ideológico. A nossa batalha aqui é a batalha dos projetos políticos apresentados, é a batalha das ideias. Porque o governo do presidente Lula foi, até hoje, ele está no seu terceiro mandato, quem conseguiu dar respostas reais e concretas para mudar a vida do povo brasileiro. Mais universidades, mais educação, mais saúde, mais infraestrutura, mais desenvolvimento nacional. Até hoje, na história do nosso Brasil, quem conseguiu dar respostas para elevar a qualidade de vida do povo brasileiro foram os governos do Partido dos Trabalhadores, o governo do nosso presidente Lula. Mas, mesmo assim, a extrema-direita consegue ter quase que maioria da população. Então, de um lado, nós temos um projeto que resolve a vida do povo, com saúde, com educação, com qualidade de vida, mas, de um outro lado, essa mesma população não está convencida ideologicamente que esse é o melhor projeto. Portanto, o nosso trabalho no Brasil hoje é do ponto de vista ideológico, das ideias. E hoje, as redes sociais, as plataformas digitais, o quanto a extrema-direita é extremamente violenta e agressiva nesse local, mas consegue sensibilizar, mexer e convencer a população de que eles são a real alternativa. Portanto, aqui no Brasil, se a gente quer combater a extrema-direita, as ideias fascistas na nossa sociedade, a gente vai ter que encontrar uma estratégia, né, de convencimento do povo. E esse é o nosso grande desafio aqui no Brasil, e acredito que seja também em grande parte do mundo. Como é que a gente consegue construir um grande cinturão de barrar o avanço da extrema-direita. Mas eu saio com muito otimismo e com muita esperança desse processo. Primeiro porque a taxação do Trump, eles acharam que iriam conseguir uma grande vitória nesse processo, mas foi um grande erro político. Foi um erro político dos bolsonaristas e da extrema-direita brasileira querer que Trump interfira na política brasileira. Um erro político que vai custar caro para eles e um erro político que nos favorece. Nos favorece no ponto, inclusive, da batalha desse enfrentamento ideológico que nós precisamos fazer junto ao povo brasileiro. Porque nós estamos cansados dessa interferência, dessa política do ódio, dessa política do medo imposta por esse projeto fascista dos bolsonaristas, que são a expressão do capitalismo, do imperialismo no nosso Brasil. Então, eu concluo com essa mensagem de esperança. O povo brasileiro, que é um povo que preza pela unidade, um povo brasileiro que preza pela alegria, pela felicidade, não vai se rebaixar, não vai se curvar diante de ameaças impostas pela bandeira americana. Então, eu queria concluir com isso, dizer que
nós estamos aqui preparados para lidar com esse período aí de instabilidade política e econômica imposta pelos americanos, mas que, na verdade, isso vai ser um grande combustível para a gente mudar a correlação de forças e conseguir acabar com a extrema-direita no nosso país. Parabenizar a deputada Rosa aqui pelas falas e colocações, e justamente acho que a gente está num momento também, lembrando um pouco da história da própria Revolução Popular da China, que foi um processo de intensas lutas sociais internas entre aqueles que detinham o poder, os meios de produção, que dominavam a economia e queriam manter o povo subjugado, mas contra, né, justamente toda uma massa da população que não tinha perspectivas, horizontes promissores e que conseguiu se unir, mas se uniu também com muito apoio e solidariedade internacional. Então, a busca justamente desse espírito internacionalista de união entre os trabalhadores, entre os povos, eu acho que a história se repete, né? A gente não vive também num processo acabado, a história ela é dinâmica, então o que nós estamos vivendo agora, em 2025, é um eco também de lutas sociais do passado. Então, esse embate entre o extremismo, a violência, o autoritarismo e a busca por sociedades mais justas, menos desiguais, sociedades onde as pessoas tenham mais oportunidades e mais igualdade, esse embate ele tem existido nos últimos séculos de forma muito, muito marcada. Então, e ele está longe de ser resolvido. O que nós temos agora são instrumentos, né? Eu e Rosa ocupamos espaços nas assembleias, nós temos, sim, parlamentares, movimentos sociais, instituições que estão também juntas conosco nesse processo. E aqui, Boston, agradecendo mais uma vez essa oportunidade de conversar com a China. A gente sabe que o teu canal é um canal também muito popular, que discute as políticas internacionais com o povo chinês, e para nós isso é muito, muito importante. Existe muito preconceito aqui no Brasil em relação à China, existe muita falta de informação, falta de conhecimento, então nós podermos, nessa perspectiva de união entre o Sul global, estreitar os nossos laços, mantermos diálogos contra o autoritarismo, contra a violência, contra a guerra, contra o genocídio. Isso tudo é muito, muito importante. Então, a gente agradece e eu acho que a estratégia segue a mesma, né? Vamos buscar fortalecer os laços entre os povos, a luta internacional por nações justas, soberanas e que promovam a justiça social para os seus próprios povos. E também agradeço imensamente aqui a oportunidade desse debate com vocês. E a gente vai seguir aqui atuando, né, com os nossos mandatos, na busca disso que nós defendemos e entendemos que é o ideal que temos que perseguir, né? Um Brasil, no nosso caso aqui, que defenda as políticas sociais necessárias para o nosso país. Eu lembro que nos causou muito impacto na China saber que uma nação de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas conseguiu eliminar a pobreza, que nós não vimos pobreza extrema na China. E o Brasil, um país de pouco mais de 200 milhões de pessoas, nós temos, sim, muitos bolsões de extrema miséria, de muita gente em vulnerabilidade. Então, nós temos muito a aprender com a China e nós queremos estreitar e fortalecer estes laços. Então, Xixê, muito obrigado aqui mais uma vez. 每一代人都有自己的长征啊！再次感谢 Gura 和 Rosa 来到我们的节目。中巴友谊万岁！希望你们在自己的工作中为巴西的人民能够争取更多的权益，争取更多的权利，争取更美好的生活。感谢你们来到我们的节目。Então agradeço muito, fico muito feliz
de estar aqui mais uma vez, junto com esses amigos da China, que a gente possa fortalecer essa relação entre os países irmãos e, mais do que tudo, ver aí a juventude se mobilizando, a juventude ocupando todos os espaços. Eu sou a deputada mais jovem aqui da Assembleia Legislativa e fico muito feliz de conhecer pessoas como você, que conduz um programa, fala para muitas pessoas e vem renovando essas ideias, principalmente as ideias socialistas que fazem o mundo andar para frente. Obrigada. Simbora. Também quero agradecer, Boston, e dizer um tchau aqui do Brasil para os amigos e amigas da China, essa nação fantástica que há poucos meses eu, Rosa e outros parlamentares aqui do Brasil, ligados ao MST, à reforma agrária, lutas sociais, tivemos esse privilégio, né, de conhecer um pouquinho dessa nação tão fantástica, desse povo tão carinhoso que vocês aqui estão compartilhando conosco também esses valores. Agradecer a oportunidade, esperamos manter essa troca, esse diálogo, e estamos juntos, aqui do Brasil, com a China, e o Sul Global cada vez mais forte. Muito obrigado.